Hoje nós vamos falar sobre Vesta, um asteroide que está dentro do nosso mapa natal, da nossa carta natal. Nós sabemos que o nosso mapa ele contém os seus signos, as suas casas, cada uma com a sua energia, os trânsitos, existe um diálogo, existe todo um percurso, existem os nossos luminares, enfim. Existem muitos setores que podem ser acessados. E às vezes, quando a gente faz uma leitura geral do nosso mapa, a gente tem aquele panorama, sendo que ao longo do tempo a gente descobre que a gente pode acessar, que a gente pode pesquisar sobre um determinado setor, para que a gente entenda melhor como que a gente consegue funcionar, determinadas questões que a gente entende que precisam ser destacadas para que a gente consiga entender melhor a nossa jornada no aqui e agora. E Vesta é um asteroide, mas quando a gente faz assim uma volta ao passado, o que a gente entende? Que Vesta era uma deusa muito cultuada, uma deusa greco-romana. Uns conhecem como Hestia, outros como Vesta, e a gente sabe que a Vesta ela é muito anterior, inclusive, à mitologia, porque ela remete a um momento em que a sociedade era matriarcal e que nós reverenciávamos a Grande Mãe, que era simbolizada pela lua. Então essa energia de Vesta, ela está conectada com a nossa ancestralidade, assim como as vestais, que eram as sacerdotisas, que elas abriam mão de fazer um casamento, não por aversão ao homem, enfim, mas para que elas pudessem se dedicar ao sagrado, se dedicar às questões que eram conectadas a energias mais elevadas. Então, quando a gente, na Grécia, tinha, né, aquela chama que ficava acesa, e ela trazia uma energia de luz. Então, quando aquela chama ela se apagava, era sinal de que algo de errado poderia acontecer. Assim como os brindes nos casamentos, nas grandes celebrações também tinha essa referência, essa reverência à deusa Hestia. Então, o que ela simboliza? Ela simboliza a nossa lareira, o nosso fogo sagrado, a nossa casa, a nossa morada interna, né? A gente sabe que é na roda, que é no fogo, em uma roda de amigos e uma roda com pessoas queridas, em que a gente brinda a nossa intimidade, em que a gente celebra a nossa vida, em que a gente encontra aconchego. É esse fogo que também produz os nossos alimentos. Então, existe uma conexão muito forte de vida, de intimidade, de questões que são muito profundas com esse arquétipo. E no nosso mapa, fala sobre o nosso compromisso, fala com o que a gente coloca enquanto posicionamento, qual é o nosso dever, o nosso propósito, como que a gente se entrega. E dependendo da casa onde Vesta esteja e do signo, né, que ela esteja e das conexões, dos trânsitos que são feitos, a gente consegue extrair muita coisa. Então, assim, essa semana eu resolvi pegar novamente a minha carta natal para dar uma olhada. E eu tinha sonhado com uma gata preta e ela manipulava o fogo, uma bola de fogo. E eu fiquei com isso pensando assim, fui abrir meu grimório. E me veio intuitivamente para que eu abrisse o meu tarô e para que eu fizesse o jogo, que eu também, num processo de intuição, eu formulei, que eu intitulei como a roda sagrada do fogo, círculo, e ali contém uma série de questões que eu preciso acessar. Então é nesse lugar que a gente fala sobre o nosso compromisso com a nossa sexualidade, com questões que são de um processo de devoção, questões que a gente quer revelar,
ou também situações em que a gente abre mão por conta desse propósito. Então é muito interessante que ao longo da nossa jornada a gente consiga identificar esses setores no nosso mapa astral. E a Vesta, ela vem como aquela que conduz a gente ao caminho do coração, ao caminho de um sagrado, de um sacro ofício, que permeia todo o cenário da vida de qualquer sujeito, né? E quando a gente compreende essa energia do fogo, quando a gente entende essa centralidade, esse centro amoroso, né? E a forma que a gente lida com a nossa Esha, com esse fogo interno, diz muito também sobre como nós iluminamos os nossos caminhos, como que a gente dá luz às nossas dificuldades, porque às vezes a gente vive numa sociedade líquida, confusa, difusa. Então, como que a gente também consegue se aconchegar? Qual é o lugar que a gente entende como um momento de reflexão, um momento de descanso, um momento de conexão com a gente? Então, esse é um assunto desse asteroide potente que traduz uma releitura dessa deusa Esha, que hoje, inclusive, está no meu altar. Então, que a gente possa investigar esses setores, que a gente possa ficarmos atentas a essa energia do fogo que quer se comunicar com a gente. Então, esses quando a gente consegue desmembrá-los e a gente consegue apontar, dar destaque mesmo para eles, nos ajuda muito a entender determinados processos na nossa vida. Quando eu percebi que a minha Vesta está na casa 4 e sobre essa energia canceriana, eu entendi uma série de questões que estão assim em pauta para mim essa semana. Então, assim, é isso. Esse sagrado te convida para uma jornada onde Esha quer iluminar, onde Vesta quer trazer pistas para o nosso bem viver, para as questões que a gente precisa trabalhar, no aqui e no agora.